Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, hoje abordando um tema fascinante que é alquimia. Você já parou para pensar se é possível transmutar chumbo em ouro, metais inferiores em metais nobres? E essa prática tão esotérica, tão hermética, ela esconde uma gnose? Ela esconderia uma sabedoria oculta? Não tem como se interessar por esoterismo, ocultismo, paraciências, sem se deparar com o tema da alquimia e dos alquimistas. Por isso nós resolvemos dedicar um programa inteiro a esse tema, na companhia muito bem-vinda do nosso querido Marcos Kuznick, astrólogo profissional, historiador e um dos fundadores do programa Realidade Fantástica. Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem, Jamil. Estamos aqui para abordar esse tema tão interessante e, bem como você disse, é praticamente impossível não se deparar com o tema da alquimia para todos aqueles que cruzam os portais do esoterismo, porque é uma das práticas mais difundidas e, sem dúvida, é a que fascina muitas pessoas, seja pelas incríveis promessas contidas na alquimia, seja pelas práticas alquímicas ao longo dos séculos. Sem dúvida. Vamos começar, Marcos, definindo, para aquele que ainda não tem muita familiaridade com o termo ou com a prática. O que é alquimia? Puxa, Jamil, eu penso o seguinte, muitas vezes é mais fácil dizer o que a alquimia não é. Vamos lá. E o que a alquimia não é uma pré-química. As pessoas que tiram informações sobre a alquimia, que procuram saber sobre a alquimia e procuram aí em dicionários, até em livros escolares, são logo ensinadas de que a alquimia é uma espécie de protoquímica, que é a química da Idade Média, que era uma prática fundamentalmente baseada em tentativa e erro, envolta em uma série de superstições para conduzir a um objetivo improvável, que seria a transmutação de metais vis, metais baratos, como o zinco, como o chumbo, em metais nobres. Que é a imagem que a gente recebe na escola, que eram pré-químicos, ignorantes ali, parece que não é bem isso. É interessante que não podemos negar que houve uma série de experimentadores que buscaram isso, mas na verdade a alquimia é outra coisa. Ela tem outro objetivo, ela tem outro estatuto epistemológico, ela tem uma outra forma de buscar questões que a química. A química moderna, como nós sabemos, ela é produto da Revolução Científica. No século XVII ela vai se firmar como uma ciência. Porém, o alquimista é outra coisa. Ele é um buscador de outro tipo de realização, diferente da química tradicional. Então, o que buscavam os alquimistas? E já aproveitando, já nos fala da origem. Podemos situar na história a alquimia? A alquimia ela parte de alguns pressupostos. Assim, e um dos pressupostos é que a matéria não é o fundo da raspa do tacho da criação. Que existe qualquer coisa na matéria que pode conduzir ao espiritual. E talvez a base desse entendimento são antigos textos, geralmente classificados como chamados textos herméticos. Por que herméticos? Um desses textos fundamentais é a chamada Tábua Esmeraldina de Hermes Trismegistus. Esse personagem, Hermes Trismegistus, é um personagem muito misterioso. Sim. E que está muito citado nos compêndios de esoterismo, de ocultismo. Exatamente. Quem seria Hermes Trismegistus? Bom, existe uma linha de investigação que acredita que esse personagem foi inventado na Idade Média, para justificar uma certa tradição, a certas inclinações. Outros acreditam que foi um sábio, ou até alguns até identificam com divindades, como Deus Tote, que teria sido a divindade egípcia que revelou a escrita aos homens, a sabedoria. Às vezes ele é representado como aquela ave, o ibis, o ibis que tem aquele bico longo que muitas vezes representa o estilete do escriba. Mas de qualquer maneira, o conhecimento hermético está muito fundamentado num escrito chamado a Tábua Esmeraldina de Hermes Trismegistus. Que tem um axioma que é quase que lugar comum em toda conversação esotérica, que é o que está em cima é como o que está embaixo. E veja, isso implica em uma série de coisas e a base fundamental do pensamento alquímico, que quer dizer o seguinte, que ao investigar o âmago da matéria, o alquimista teria condições de ser alçado a um voo para dentro da alma. Quer dizer, no fim das contas, baseado nessa técnica alquímica de contínua experimentação, de contínua investigação, de paciência, anos e anos e anos cozendo, destilando, ferventando, calcinando,
putrefazendo, refazendo, o alquimista estaria, na verdade, sendo conduzido a uma disciplina espiritual que, no fim das contas, levaria à transmutação do próprio ser. Alçaria aquele indivíduo à transformação do vulgo em algo luminoso, que é a purificação da própria alma. Por isso que nós vamos possivelmente falar sobre isso, mas alguns alquimistas já diziam uma divisa que o nosso ouro não é o ouro vulgar. Nós vamos falar mais para o final do programa disso. Então nós estamos situando, Marcos, pelo menos do ponto de vista tradicional, não documental, né? Mais ou menos com o Antigo Egito, né? Remontando a suposta tábua esmeraldina. Mas que é um texto que existe mesmo. A tábua esmeraldina existe. Até inclusive... Se Hermes Trismegistus talvez um personagem mitológico, a tábua esmeraldina existe. Até nós vamos possivelmente indicar para quem nos assiste alguns textos fundamentais da alquimia, mas uma das apresentações modernas desse texto é esse corpus hermeticum, que é uma transcrição, uma suposta transcrição do conteúdo da tábua esmeraldina. Então esse texto do corpus hermeticum, ele vai tratar de várias questões, muitas que são tratadas também em uma obra interessante, que foi escrita no fim do século XIX, mas que reúne isso, que é o Caibalion, que é um texto que ele vai trazer esses princípios fundamentais do hermetismo. Entre eles está essa intenção de que o que está em cima, ou seja, aquilo que reside no macrocosmo, no universo do espiritual, naquilo que no transcendente, ele pode ser encontrado por analogia também no mundo material. É interessante que essa mesma percepção é o que justifica, por exemplo, a astrologia. E é o que quer dizer, de certa forma, o oráculo de Delfos, né? O que está escrito no frontão do templo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses. Os deuses, exatamente. Ou seja, uma viagem ao microcosmo que revela o macrocosmo. Mas quando se fala em alquimia, não tem como não focar nos alquimistas da Idade Média Ocidental, porque foram os que mais ficaram famosos, né? Mas antes de chegar neles, a gente tem indícios de alquimia na China e também nas Arábias, né? Com Geber. Você pode falar um pouquinho disso? A alquimia, como a maioria das pessoas tem contato, é uma visão muito da alquimia ocidental. Ou seja, aquele laboratório com uma série de vidrarias, uma fornalha, um instrumento... Uma retorta. Normalmente ali o alquimista solitário se debate em meio a escritos, enfim. Isso é uma visão muito da alquimia ocidental. Mas é interessante que a alquimia foi praticada em várias civilizações, algumas vezes com recursos diferentes. Como há registros de que a alquimia teria sido praticada com objetivos muito parecidos na China antiga e mais contemporânea. Os árabes, inclusive, foram grandes alquimistas e legaram... isso é importante também, Jamil, porque voltando àquela questão da química e da alquimia, muitos alquimistas, como os alquimistas árabes e mesmo os ocidentais, ao manipular substâncias, ao criar procedimentos, acabaram gerando, meio que por efeito colateral, uma série de descobertas de ligas metálicas, substâncias químicas, tinturas, técnicas de destilação, técnicas de metalurgia, foram muitas vezes descobertas por esses alquimistas. Nesse sentido, eles contribuíram com a química, para a formação da química moderna. Embora o objetivo não fosse esse. Ou seja, a química, como nós a conhecemos, surgindo já durante o iluminismo, ela tem um outro objetivo. Agora, sobre a alquimia, ela vem sendo praticada em várias civilizações. A partir da Idade Média Ocidental, vai haver uma época dos grandes textos alquímicos, dos grandes alquimistas. Aí nós podemos citar... que nós podemos... Seria interessante, veja, focar em alguns. O Nicolau Flamel foi um alquimista parisiense, um alquimista francês do século XIV. Nós temos também o Raimundo Núlio, que foi um alquimista catalão, inclusive é beato da Igreja Católica, ele foi beatificado, também que fez várias investigações em vários terrenos da alquimia. Nós temos o Basílio Valentim, mais posterior, já do século XV. Nós temos o Paracelso, o famoso médico, e não só alquimista. O Paracelso ele é um médico suíço do século XVI. O Paracelso ele vai muito fundo na investigação de várias moléstias. Ele tem todo um viés sanitarista,
Com toda que certeza. seria reconhecido só muito posteriormente e são centenas de Foi personagens. acusado de mago, né, de ocultista também. Ele não era bem visto pelos médicos da Por época. aí nós temos vários, como por exemplo o famoso Conde de Saint-Germain. Saint-Germain, que né? um pouquinho depois, né? Mas Marcos, concentrando-se na alquimia da Idade Média, né? Que existe essa imagem que está no inconsciente das pessoas do alquimista solitário no seu laboratório, com a vidraria, a retorta, com o fole. Né? Você pode falar um pouquinho das operações alquímicas que são célebres, né, na alquimia operativa? A questão da decantação, da putrefação, porque ela respeita fases. Respeita fases. É interessante que estudos posteriores, principalmente por parte do Carl Jung, que veio a reconhecer na alquimia um processo de transformação do indivíduo e associar a várias dessas operações alquímicas fases de desenvolvimento do indivíduo. Tem um livro até do Jung que nós separamos aqui, que é Psicologia e Alquimia. Essa coleção faz parte das obras completas do Jung, que ele profundamente vai fazer uma análise dessas operações alquímicas. Mas o interessante é que de todas essas operações existem 4 fases. Sim, são as clássicas. São as 4 fases de desenvolvimento da obra. Então, como o alquimista iniciar aquele processo de operação, a primeira fase, a primeira estágio que ele reconheceria que a grande obra, o opus, o magnum opus... Magnum opus, né? Fala-se muito da Ars Magna. A Ars Magna estaria em curso, seria uma fase chamada de nigredo. O nigredo. O nigredo. O Jung, ele associa essa fase do nigredo, do ponto de vista psicológico, à noite negra da alma. Sim. Tão decantada por São João da Cruz, por exemplo, e vários místicos. Vários místicos e experimentada por muitos buscadores. Com toda certeza. Experimentada por tantas pessoas. Enfim, a noite negra, que realmente... E também essa fase do nigredo, ela descreve o caos, a matéria indistinta, né? O mundo antes do Fiat Lux, né? a matéria bruta. A próxima fase descrita pelos alquimistas é o albedo. O albedo, que é o branqueamento, que corresponde à fase de purificação. Não seria perfeição propriamente dita. Não seria perfeição, mas seria uma fase de purificação, onde aquela matéria indistinta, carregada, ela passaria por um estado de purificação e que se seguiria nesse processo uma outra fase que primeiro temos, como a gente diz, o nigredo, que é a obra em negro, depois temos o albedo, a obra branca, depois temos uma fase chamada de citrinitas, que é a fase amarela. Essa fase amarela ela corresponde à iluminação. Né? É o amarelo, a solar. Se dizia que na operação alquímica o alquimista reconheceria pelo surgimento de uma matéria amarelada de toda aquela massa que está sendo trabalhada pelo alquimista. Ela é representada do ponto de vista psicológico como o velho sábio, né? O arquétipo do velho sábio. E finalmente, onde chegaria a matéria pronta para produzir a pedra filosofal, a pedra de toque, o pó de projeção, ou seja lá aquilo que é o princípio espiritual representado pela magna opus alquímica, que é o rubedo, que é a obra em vermelho. Essa fase ela representaria a introspecção total, a fusão com o corpo. Aí podemos dizer que a obra estaria acabada. A partir dessa fase, do ponto de vista da analogia alquímica, seria possível extrair os vários produtos da alquimia. Seja a panaceia, que é o remédio universal, o elixir da longa vida, a pedra filosofal propriamente dita, que há muito debate sobre o que seria essa pedra, se ela existiria fisicamente ou não, e a partir da pedra filosofal também um outro produto, vamos chamar assim, o pó de projeção. Isso que eu ia te perguntar, esses termos, pedra filosofal, pó de projeção, são a mesma coisa ou representam fases da alquimia? Representam fases. No questão da pedra filosofal, existem vários testemunhos dispersos pela literatura alquímica e não alquímica de pessoas que teriam tido contato com essa misteriosa substância. Elas descrevem que é uma substância amarelada,
propriedade de operar uma série de operações até então tidas como impossíveis. Da pedra filosofal se retiraria uma substância chamada pó de projeção, que uma vez aplicada sobre metais vulgares, sobre metais de baixo valor, como o caso do chumbo, teria a propriedade de transformar esse chumbo em ouro. Agora, fica a questão, haveria alguma operação desconhecida, alguma tecnologia, algum recurso que realmente criaria uma tal substância? Ou tudo não seria uma grande metáfora para o processo de desenvolvimento interior, intelectual? né? Eu acredito o seguinte, que acaba que é as duas coisas. As duas coisas. Por falar nisso, nós temos dispersos aí pela literatura vários fatos que são desconcertantes, né? Um deles é a questão do Saint-Germain e do Cagliostro, que teriam sido personalidades que apareceram ali mais ou menos no século XVII, século XVIII, que aparentemente dominavam muito essa questão da alquimia e deixaram um rastro, né, alquímico muito forte, que foi registrado, inclusive Voltaire, Casanova, né, foram personalidades que nas suas escritas se referiram a eles. Mas você falou no Paracelso, Raimundo Lúlio, Nicolas Flamel, né, e muitos outros. Nessa linha, aventa-se que também entrariam fenômenos cósmicos na questão da transmutação. Até o nosso querido Jacques Bergier, do livro O Despertar dos Mágicos, que é uma espécie de padroeiro aqui do programa Realidade Fantástica, ele cita uma possibilidade. Uma possibilidade. Que seria... É interessante, o Jacques Bergier, para que quem nos assiste possa saber, quem já não teve contato, ele junto com Louis Pauwels, são dois escritores franceses, eles escrevem um livro que é considerado fundador do realismo fantástico, que é o Despertar dos Mágicos. Nesse livro, Despertar dos Mágicos, o Bergier, que é um físico, era um físico, que havia trabalhado inclusive para o governo francês, enfim, ele aventa a seguinte possibilidade, que, como vocês sabem, houve toda uma celeuma aqui, só para contextualizar, houve toda uma celeuma com relação à ativação do LHC, o Large Hadron Collider, que é um experimento bilionário, um grande colisor de hadrons, é considerado o maior experimento científico já feito, é uma instalação gigantesca, fica na fronteira franco-suíça. Eles querem recriar o Big Bang ali, né, num ambiente controlado. Controlado. E houve um medo das pessoas que ao acionar aquele mecanismo gigantesco pudesse provocar uma explosão, a criar um buraco negro, né? Toda coisa assim. Bom, a verdade é o seguinte, que o fenômeno que tenta se replicar dentro do LHC é a versão controlada de um fenômeno que acontece dentro da tua casa, no quintal da sua casa, que é a penetração de partículas de alta energia, etc. Voltando à questão do Bergier, ele argumentava o seguinte, que quase que numa chance aí equivalente a ganhar na Mega Sena, o alquimista, ao estar manipulando todos aqueles equipamentos, instrumentos, poderia ter a sua mistura bombardeada por uma partícula cósmica de alta energia e haveria um fenômeno qualquer que não se poderia reproduzir à vontade. Mas isso ocorreria num momento pré-determinado, de acordo com a posição dos astros? Então, poderia ser as duas coisas. Ou a pessoa, durante anos, estaria perseguindo essa sincronicidade, ou seria meramente um fenômeno natural, né? Um fenômeno normal. Interessante. Vamos falar um pouquinho do mercúrio, do enxofre e do sal alquímicos, que são três símbolos muito poderosos. Exatamente. Mas que não é o mercúrio que a gente conhece, não é o sal de cozinha, né? E tem os seus símbolos, inclusive. Isso é muito interessante, que as pessoas que adentram a primeira vez a literatura esotérica em geral e a literatura alquímica se defrontam com uma terminologia que é muito que não deve ser levada literalmente. Uma delas, por exemplo, a temática dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Que tem os seus símbolos alquímicos. Tem os seus símbolos alquímicos, mas a terra não é a terra do quintal, a água talvez não seja a água da torneira, o fogo não é aquele fogo e o ar não é aquele ar. Pode ser, em algumas analogias, mas aqui está se tentando descrever princípios cósmicos. Sal, enxofre e mercúrio, tão representados na iconografia e na terminologia, inclusive são os básicos. Eles não é o sal de cozinha, não é o enxofre que você pode comprar aí numa loja de química e também não é necessariamente o azogue
né, ou o mercúrio, o metal em estado líquido. Ele descreve princípios. Esses princípios são tanto verdadeiros para a alquimia metálica, aquela alquimia que tradicionalmente trabalha com elementos de origem mineral, como a espagiria, que é a alquimia vegetal. Você quer falar um pouquinho da espagiria? Bom, primeiro termine de explicar a questão dos princípios e do sal, do mercúrio, então, depois entramos na... Quando nós observamos esses princípios, eles não devem ser levados literalmente. O sal, por exemplo, ele é um subproduto, é um produto de várias operações alquímicas. Assim como o mercúrio, ele representa o espírito, digamos assim. Vamos supor o seguinte, que você ao manipular determinada planta e passa por um processo de destilação, de calcinação, ela vai gerar esses princípios. O alquimista, ele reconhece que aquele estado da matéria, ele descreve certos princípios que estão envolvidos. Perfeito. Você citou a espagiria, inclusive muito ligada à medicina também. Sim. Porque é um braço da alquimia que se intersecciona com a medicina, né? E existem médicos como o Paracelso que era atribuída a ele medicamentos alquímicos. Então o que vem a ser a espagiria e a que se destina? Interessante, a espagiria ela é um ramo da alquimia que ela tenta aplicar a fitoterapia, né, ao estudo medicinal das plantas, princípios alquímicos. Então, quando alguém vai preparar um remédio fitoterápico, ele vai tirar o princípio ativo daquela planta e dissolver aquilo, enfim. No caso da espagiria, há um preparo muito diferente. A planta vai ser purificada nos seus princípios. Uma determinada remédio, ele vai ser reduzido ao seu enxofre, ao seu sal e ao mercúrio, que é o espírito daquela planta. Num outro estágio, isso após numerosas operações, essa planta vai ser recombinada para criar o elixir alquímico daquela planta. Ou seja, esses remédios produzidos através de um processo alquímico e não fitoterápico industrial, e daí talvez a dificuldade de se replicar esse processo em escala industrial, seria a produção de remédios alquímicos a partir de plantas. É interessante que vários autores que nos iniciam nos processos da alquimia, eles recomendam que o alquimista operativo, ou seja, aquele alquimista que vai realmente tentar fazer as operações alquímicas fisicamente falando, ele comece pela espagiria e com isso ele vai se levar até a alquimia mineral, né, que é a alquimia metálica. Muito interessante. Você falou também da alquimia operativa agora, né? Que depende de um laboratório muito bem montado. Sim. Né? E há um lema alquímico muito conhecido que é o Ora et Labora, né? Onde o laboratório é ao mesmo tempo o santuário. Você verdade. Pode comentar um pouco? É interessante que essa é uma questão de atitude. O alquimista, ele é praticamente um sacerdote. Ele se dirige para realizar essas operações com todo um processo devocional. Existe uma preparação espiritual do alquimista que é muito diferente, por exemplo, de um operador de uma química tradicional, que não interessa se o químico está de bom humor, se está de mau humor, se é uma boa pessoa, um mau caráter, se é um crente, se é um cético, isso tudo não importa. No caso da alquimia, esse conceito, retomado até pela física quântica em alguns momentos, que o operador ele influencia no resultado. Então há uma preparação espiritual do indivíduo. Então o laboratório do alquimista é também um santuário. Isso é extensamente descrito na iconografia alquímica ao representar o laboratório não como apenas um espaço de práticas materiais, mas principalmente como um espaço de práticas espirituais. Pegando um gancho nessa tua explicação, Marcos, não dá para separar a alquimia, a prática da alquimia, seja do ponto de vista analógico ou do ponto de vista operativo, com a tradição Rosa Cruz, por exemplo, né? Elas são indissociáveis. São indissociáveis. Então, o que a gente pode falar um pouquinho, né, disso, dessa ligação da alquimia com a tradição Rosa Cruz? Tem um pouco na tradição maçônica também, que a gente sabe, mas o que podemos falar? E você pode aproveitar e já falar um pouquinho dos 3 manifestos Rosa Cruzes, que abordam muito de alquimia, principalmente o último deles, né, as Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Então, é interessante o seguinte, para quem vai investigar as sociedades esotéricas, vai perceber que, por exemplo, a ordem maçônica, a venerável ordem maçônica, ela procura usar uma alegoria muito ligada à temática da construção.
Sim. Né? Tanto que maçom, pedreiro. Né? Pedreiro, a construção do Templo de Salomão, os símbolos são muito ligados à construção. A colher de pedreiro, o esquadro, o compasso, o maço. Então existe toda uma atitude com relação a usar essa alegoria na lapidação do indivíduo. No caso do rosacrucianismo, a alegoria da alquimia ela é mais predominante. A ideia da transmutação, a ideia da transformação, a ideia de uma busca espiritual que leva do vulgar até o valioso, quer dizer, são caminhos que buscam uma realização em comum, mas que usam uma metodologia, digamos, nesse caso, diferenciada. Então, a Ordem Rosa Cruz, os Rosa Cruzes, apesar de tradicionalmente sabemos que é uma ordem que remonta ao Antigo Egito, mas a presença deles modernamente é localizada primeiro pelo surgimento de 3 manifestos no início do século XVII. Isso é documentado. O Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis, que são 2 documentos que na verdade são mais manifestos no sentido de apresentar a fraternidade, dizer de que se tratam os Rosacruzes, o que eles poderiam fazer, enfim. E o terceiro manifesto ele é escrito de uma forma totalmente enigmática, que é as Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que descrevem a viagem desse indivíduo num castelo que é convidado para o casamento de um rei, o corpo, e com uma rainha, a alma. Quem se dedica a ler com os olhos voltados para a alegoria vai descobrir que é mais uma descrição da obra alquímica também velada nesse manifesto. Quer dizer, a presença da alquimia dentro do rosacrucianismo ela é tão importante quanto a presença da alegoria da construção dentro da maçonaria. Isso é interessante. Também estudando esoterismo, Marcos, a gente sabe que nas várias ciências esotéricas ou ciências ocultas, né, porque estão ocultas aos olhos do vulgo, do profano, daquele que não se purificou, nós temos um núcleo duro. Sim. E esse núcleo duro de disciplinas é quase que sempre preenchido pela alquimia, pela astrologia e pela cabala. Tanto que tem livros em que a simbologia das 3 ciências, das 3 artes estão juntos. Por que essa ligação tão grande? Interessante. Nos parece, do ponto de vista histórico, que todos apontam para uma espécie de uma tradição primordial. Né? Alguns elementos que são fundantes dessa concepção. Me parece que uma delas é justamente esse conceito de que não há descontinuidade no universo. De que a natureza divina e a natureza do universo não são coisas distintas, não são coisas totalmente separadas, e que de alguma maneira o adepto, seja o adepto de um estudo propriamente esotérico, mas a pessoa na sua busca espiritual ela teria condições de acessar essa face da realidade. Então no núcleo duro, como você mencionou, nós temos o hermetismo, que são esse conceito, a teoria da correspondência, da tábua esmeraldina. Exatamente, a teoria da polaridade, a teoria da vibração, que são fundantes do hermetismo. Nós temos a astrologia, que é a percepção de que determinados ciclos podem ser inferidos por meio da chamada uranoscopia, ou seja, da observação do céu. Aí nós temos, é bom sempre frisar que não é uma relação de causalidade, mas sim de correspondência. E a Cabala, que é um estudo que tradicionalmente veio do desenvolvimento do misticismo judaico, mas que acabou incorporando. Nós temos a chamada Cabala judaico-cristã, que acaba incorporando. A Cabala não é um processo oracular, não é um passatempo, é algo muito sério. Muito sério. Vendo uma vez uma fala do rabino... Porque virou moda agora, virou né? moda. Todo mundo é cabalista. Olha, veja bem, a Cabala é um caminho para a santidade. Então é uma coisa muito séria. E esse foi um núcleo duro, a partir do qual se derivam uma série de artes dentro do esoterismo. Mas se eu te perguntar, é possível ser um bom alquimista sem conhecer alguma coisa de Cabala, de astrologia? Eu acho muito difícil, porque o meu interesse pela alquimia me levou em parte à astrologia. Porque eu acredito que estudar alquimia sem estudar astrologia é meio como tentar estudar física sem estudar matemática. Existe uma relação. Então, principalmente na alquimia operativa. Perfeito, Marcos. Então concluímos aí mais uma conversa fantástica, esperando ter ajudado você nas suas buscas, né, nas suas pesquisas, por esse tema fascinante que é a alquimia. Te agradeço, Marcos, por mais uma vez ter dividido o seu conhecimento
É um prazer estar aqui e sempre nós estamos construindo conhecimento junto com você que nos assiste. Então não se esqueça, escreva pra gente, seja através do nosso e-mail, seja através dos comentários aqui do YouTube. A gente está sempre querendo construir novas pautas, novos conhecimentos e dividir, né, de uma forma bastante simples, de uma forma bastante humilde, o nosso conhecimento com vocês. Perfeito. E se inscreva no canal, que pra gente é muito importante. E até mais uma conversa fantástica. Até lá.